Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Wellington Duarte na área. Hoje nós vamos terminar as questões da FUVEST 2020, exatamente com essa questão aqui, a questão 24. Antes de eu prosseguir com as minhas explicações, gostaria de convidá-lo. Inscreva-se no canal, deixe seus comentários aqui embaixo. Caso goste da aula, deixe também o seu joinha e acione o sininho para que você possa receber notificações de novas aulas. Caso você queira, compartilhe essa aula com aquele colega que você sabe que está estudando matemática. Tudo isso para que possamos fortalecer o nosso canal. A nossa questão de hoje traz uma novidade. Parcialmente, ela foi redigida em inglês. Então, eu já fiz uma tradução aqui do que o Calvin está falando. Claro, daquilo que nos interessa. Vamos então à leitura do problema. O ponto A está 2 vezes mais distante do ponto C do que o ponto B está de A. Se a distância do ponto B ao ponto C é de 5 polegadas, qual a distância entre o ponto A e o ponto C? Continuando, as possíveis soluções em polegadas para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão alinhados em uma mesma reta, são. Aqui vai uma dica. Perceba que ele está colocando no plural, então, obviamente, tem mais de uma solução. Já desenhei 2 retas aqui, nas quais eu vou colocar as 2 soluções. A primeira solução é quando o ponto A vai no meio, não exatamente no meio, mas entre o ponto B e o ponto C. A outra possibilidade é quando eu tenho o ponto A do lado esquerdo e o ponto B bem no meio. Voltando ao texto aqui, se a distância do ponto B ao ponto C é de 5 polegadas, veja, de B até C temos 5 polegadas. E aqui também posso colocar de B até C 5 polegadas. Qual a distância entre o ponto A e o ponto C? Bom, neste primeiro caso, ele quer a distância entre A e C. E neste segundo caso, também a distância de A até C. O que mais o texto me diz? Veja essa frase. O ponto A está 2 vezes mais distante do ponto C do que o ponto B está de A. Então, se eu chamei a distância de B até A de x, a distância de A até C eu chamarei do dobro de x, ou 2x. E deste lado, vamos ler novamente. O ponto A está 2 vezes mais distante do ponto C do que do ponto B. Então, veja bem, aqui eu posso chamar a distância de A até B de x e de B até C de x também. Pronto, já tenho como montar minhas 2 equaçõezinhas. Então, veja bem, se eu pegar aqui o x mais 2x será igual a 5. Portanto, 3x será igual a 5. E o x será igual a 5 dividido por 3. Esta é a primeira distância? Não, essa é a distância de B até A. No fundo, ele quer a distância entre o ponto A e o ponto C. Então, na verdade, eu tenho que dobrar esses 5 terços. Então, a conta é 2 vezes 5 terços, que é igual a 10 terços. E na segunda solução, nós temos que o x é igual a 5. E o que nos interessa é x mais x, ou 2 vezes x, ou ainda 2 vezes 5, que é igual a 10. Portanto, já temos as nossas 2 soluções, 10 terços e 10. Portanto, a alternativa A. Muito bem, pessoal, com este exercício, nós terminamos a prova da FUVEST de 2020. Se você vai fazer essa prova em 2021, uma boa sorte para você e não deixe de estudar cada um destes exercícios. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.
Até lá!